você vai ouvir o nome do Senhor Jesus na abertura. Depois, você vai ouvir nas orações que forem feitas, né? E você vai ouvir também na leitura do texto das Escrituras, se o nome dele estiver ali registrado. Fora disso, é Deus para cá, Deus para lá, Deus fez, Deus preparou, né? Mas e o nome do Senhor Jesus? Não entendeu? Então veja, se você não nem entendeu o que é glorificar o nome do Senhor Jesus, veja aí na televisão, tem lá o R.R. Soares, assista um culto televisivo que ele faz. Veja os cultos do Santiago, da Igreja Mundial. É o nome do Senhor Jesus glorificado o tempo todo. E olha, com milagres gloriosos, gloriosos que você não vê fácil não. E tudo ao vivo e a cores, mostrando que o Evangelho é o poder de Deus. Entendeu? Mesmo você sabe, Paulo lá apresenta as credenciais do seu apostolado, que são sinais, prodígios e maravilhas que o Senhor realizava no ministério dele. Agora, esses milagres não estão acontecendo na congregação. Meu querido, muito bem lembrado, sabe? Você está de parabéns. Eu gosto de você por causa disso. Você é muito lúcido, viu, filho? Só que precisa se converter, sabe? Você não é convertido. Você é religioso, um homem religioso. Não descobriu ainda a essência do Evangelho. Está aí, ó, no vídeo que eu mandei para você, que o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é poder, Senhor, meu caro amigo. É o poder do Senhor. Onde não há o poder do Senhor, na transformação das vidas, na restauração dos lares, na libertação dos vícios, na cura das enfermidades. E o sinal mais simples, mais elementar, que é a expulsão de demônios, onde não há, filho, pode estar certo, o Senhor não está ali no meio, não. Não está abençoando o ministério daquela liderança ali, viu? Então você lembrou muito bem os hinos, mas eu estou explicando para você nesse vídeo que isso faz parte da tradição, meu anjo. Da tradição. Esses hinos aí, tá, foram adotados no inário da congregação, mas muitos deles têm mais de 300 anos de composto, sabe? Que a congregação apresenta como seus, mas não é dela não, sabe? Ela só adaptou com a sua própria letra, tal, mas a inspiração não foi de membros da congregação, não é nada da congregação. Isso foram compostos centenas de anos. Por exemplo, Castelo Forte é de Lutero. A congregação diz que é dela. É uma maravilha a congregação, viu? Então veja bem, isso faz parte da tradição, sabe? Por exemplo, mas você já imaginou um culto sem que o hino fosse cantado? O que aconteceria? Nossa vida ia ser um rebu danado. Por quê? Porque nós estamos vivendo na tradição, sabe? Nós não estamos vivendo na novidade do Evangelho. Nós estamos vivendo na velharia, entendeu? Na velharia, tá? Não há o poder de Deus nem para expulsar, tá? Eu sou testemunha disso, tá? Eu vi isso aí. Eu fui convidado por um ancião que era amigo meu, congregar com ele lá na Vila Antonina, aqui em São Paulo. Não sei se você conhece São Paulo, tem um bairro aqui chamado Vila Antonina. Aí no final do culto trouxeram um rapaz endemoniado para ele expulsar. E ele ficou lá, sabe, fazendo resenha. Aí mandou levar o menino embora, né? O cara se rolando pelo chão com possesso de demônio. E aí ele mandou o cara embora, sabe? E disse lá para o pessoal da porta, para o diácono, não traga essa gente para mim, tá? Por quê? Porque não tem poder. Onde está o poder de Deus na vida desses homens? O Senhor Jesus disse assim: estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios.
Você não, mas está todo cheio de doutrina aí, com a pregação e tal. Eu pergunto para você, você já expulsou algum demônio? Já expulsou? Conta para nós aí um testemunho aí que você tenha expulsado um demônio, para eu saber que não, o Romário, né, está andando com Deus, porque o demônio não tem poder na vida dele, não se aproxima. Rapaz, eu nem era crente ainda, nem sabia o que era isso. Eu me converti, Deus me salvou a minha alma, sabe? Sem igreja, sem nada, numa conversa que eu tive com ele na sala da minha casa. Tá? Eu tinha namorado uma menina, sabe? E eu tinha desistido dela porque eu vi que ela estava sendo usada por Satanás, sabe? Para me enlaçar, entendeu? Aí passou uns 2, 3 meses e eu encontrei ela numa festa de aniversário. Eu quis falar com ela que aquilo que ela estava vivendo na vida dela estava errado, que não era da vontade de Deus, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Queria falar de Cristo. Quando eu me aproximei dela e abri a boca, ela saiu da minha presença gritando, sabe? Não suportava a minha presença, saiu gritando. E dizia assim, eu estou cegada, eu estou cegada. Entendeu? O outro quis me agredir aí, minha esposa estava grávida, esperando a minha filha mais velha. E o cara quis me agredir, ele estava num açougue, ele estava lá, sabe? Eu estava uns 30 metros longe dele. Deus me fez saber que ele vinha para me agredir, sabe? Eu estendi a mão assim, eu falei, Satanás, entre você e eu tem um muro, e você não vai atravessar. Esse muro chama-se Jesus Cristo. Ele veio para mim furioso, e eu parei, fiquei com a minha esposa parada. Minha esposa viu que ele ia nos agredir, ela se escondeu atrás de mim. E o cara atravessou a barreira, Romário, atravessou para me abraçar e chorar no meu peito. Quer dizer, a carne dele atravessou, mas o espírito mal foi embora, entendeu? Eu fui em Guarulhos aí, escutei um choro de uma criança. Eu vi que vinha de uma casa ali, atravessei, a mulher parecia crente e tal. Perguntei para ela, escuta, o que está acontecendo aí? Estão judiando de uma criança? Olha só como Deus prepara e mostra as coisas para a gente. Estão judiando de alguma criança? E o que é isso? Eu falo, não, é minha sobrinha, que quando o pai dela, o meu cunhado, o pai dela não quer dar alguma coisa para ela fica nessa revolta. Aí a menina pôs a cara na janela, eu vi que ela estava endemoniada. Eu falei para a moça lá, que era uma mulher crente, depois eu fui saber, né? Falei, isso aí é demônios. Isso aí é demônio. A menina não é rebelde, não, ela está endemoniada. Aí ela falou, eu sou crente também. É verdade, já falei para o meu cunhado, mas ele não acredita, ele não acredita. Aí o cara pôs a mão, o pai da menina pôs a cara na janela. Viu que eu estava falando com a cunhada dele, deu uma volta e veio falar comigo. Ele deu uma volta porque a casa tinha 2 entradas, uma casa de esquina. Então ele saiu pela outra porta, deu uma volta e veio falar comigo. Eu falei, ó, isso aí não é piranha da sua filha não é teimosa não, ela está endemoniada. Ele falou assim, ele ficou assim olhando para mim. Falei, você deve fazer o seguinte, fala com o pastor da sua igreja, o ministro, quem atende a sua igreja, porque aí ela já tinha, a cunhada dele tinha me dito que ele era crente, né? Também. Eu falei, fala com eles para vir aqui orar com você. Ele falou, não, eles não vêm. Eu falei, mas como não vêm? Tem que vir. Que é isso? Isso é para ser tratado por um homem de Deus, um servo de Deus. Falou, não vem. Inclusive ele falou de púlpito, irmão, que é para a irmandade não passar nem na porta da minha casa, que essa coisa pega. Eu falei, o que é isso, rapaz? Falou, irmão, eu fui criado nos corredores da congregação. Meu pai e minha mãe eram crentes, minha esposa também. Nós nunca demos problema na igreja. Hoje nós estamos no maior desprezo por causa do ancião, que ele falou isso aí para a irmandade não passar nem na calçada na minha casa. A irmandade não me considera mais como irmão. Acho que porque está acontecendo isso na minha casa, porque eu pequei. Se eu estou na calçada andando para o lado, eles vêm cruzar comigo, atravessa a rua para não falar comigo, nem me saudar. Se a gente se encontra na padaria ou na farmácia, eles viram as costas para mim, irmão. Eu falei, bom, então é o seguinte, procura um pastor, um irmão crente, pode ser da outra igreja, vir orar com você e expulsar isso aí, porque isso aí é demônio, rapaz. Vai lá na igreja mundial, lá, leva essa menina lá que você vai ver na hora ela liberta, rapaz.
Ele levanta a mão lá, só levanta a mão, cai um monte de gente demoniada, ele expulsa, demônio gritando, saindo correndo. Entendeu? Você vai ficar livre disso aí. Vai lá, leva lá. Aí ele disse assim para mim e falou: irmão quer entrar na minha casa? Irmão, aceita entrar na minha casa? Eu falei: vamos lá. Romário, é o seguinte, eu entrei lá dentro, expulsei o demônio da filha dele e da esposa dele também, porque ele depois me contou que ela estava dando problema para ele, entendeu? Então isso aí é o poder de Deus. Agora esses caras só tchu, na conversa e não acontece nada. Isso aí é espírito de altas esferas, sabe? Esses espíritos que controlam essas religiões que estão por aí, tipo Mórmon, viu? Muitas igrejinhas que abrem por aí, são espíritos enganadores, sabe? De altas esferas, não é esses demôniozinhos de macumbaria aí que aparecem o tempo todo e tal. Esses são demônios de altas esferas, sabe? Castas de demônios. São esses que andam, controlam os governos, as nações e as religiões também, viu? Tá? Então, mas o operar de Jesus Cristo não acontece no meio desses homens, através do ministério deles. Não acontece por quê? Porque estão numa desobediência infernal, desviado da palavra de Deus. Você acha que o Espírito de Deus vai operar num ministério que, primeiro, está negando a Escritura Sagrada como a infalível palavra de Deus? Porque eles mudaram no estatuto e não mudaram no inário, porque se mudar no inário vai dar problema, muita gente vai abandonar a congregação, sabe? Então eles escondem, os sem vergonhas escondem que eles alteraram já no estatuto, mas ainda continuam imprimindo e distribuindo os inários com a redação de 1927. Está vindo um inário aí, mas pode-se ter certeza, não vai vir no final os 12 pontos de doutrina, para melhor continuar enganando a Irmandade, entendeu? Porque eu estou chamando há 10 anos, chamando a atenção da Irmandade a respeito disso. E segundo, estão negando a divindade de Jesus Cristo desde o seu nascimento. Olha, o que você quer mais? Então você acha que o Espírito Santo de Deus vai operar no meio de um ministério que está nessa situação, pregando que Jesus Cristo não nasceu o Cristo? Ora, você sabe muito bem que ele se apresentou o tempo todo como Senhor e se apresentou como o Cristo, o tempo todo. O Velho Testamento, desde o livro de Gênesis, dá testemunho dele. O Novo Testamento dá testemunho da divindade e da messianidade de Jesus Cristo. Como é que esses bandoleiros do Evangelho estão dizendo que ele não nasceu o Cristo Senhor? Foi promovido lá depois da ressurreição. Que foi promovido depois da ressurreição. Está lá no tópico de ensinamento de 1969, dizendo que depois da ressurreição, Deus o fez Senhor e Cristo. Essa palavra Senhor, você sabe, você é um estudioso da Bíblia, você sabe que essa palavra Senhor refere-se à divindade de ser Jesus Cristo. Por isso os judeus pegaram em pedra para apedrejá-lo. Os judeus consideravam como blasfêmia o falso profeta é alguém que dissesse, imagina, se igualasse, se apresentar como igual a Deus. Os judeus apanharam em pedra para apedrejá-lo, porque todas as vezes que ele falava, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo, eu sou a verdade e a vida, eu sou a ressurreição, todas as vezes que ele falava eu sou, ele estava se referindo ao Yahvé lá do Velho Testamento, aquele que se apresentou a Moisés dizendo, respondendo à pergunta de Moisés, o povo vai perguntar o teu nome, o que eu digo para eles? O Deus falou para ele, eu sou o meu nome. Diz ao meu povo, eu sou, me enviou a vós outros. Você sabe muito bem que esse eu sou que Jesus estava pronunciando era a raiz do verbo ser, lá em Yahvé, lá do Velho Testamento. Então o que é isso? Você acha que o Espírito Santo vai operar? Então não é milagres, não acontece absolutamente nada, entendeu? Os milagres que acontecem são resultado da vertente da fé do crente. Os milagres que Deus faz no meio do muçulmano, dos católicos, dos espíritas. Por quê? Porque Deus é amor, é generoso. Ele vê a humilhação, a necessidade, a humilhação e a fé da pessoa, ele responde. Mas o ministro, esses ministros, Deus não está usando. Por quê? Eles não têm nem autoridade para pôr a mão sobre o enfermo e curar. Então que conversa é essa, rapaz? O Senhor Jesus é glorificado
nas obras que ele realiza. Um beijo. Tchau.